Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse: Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele. Confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: Nós temos a Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. E do céu saiu uma voz: Eis o meu Filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa João Paulo II, na sua encíclica Rosário da Virgem Maria, Rosário Maria Virginis, ele, quando vai explicar um pouquinho sobre o Rosário, ele acrescenta um outro mistério, né? Uma coleção de mistérios a mais, que eram os mistérios luminosos. Não acrescenta em caráter dogmático, ele mesmo deixa na sua encíclica a liberdade. Olha, aqui o intuito dele, na verdade, era de completar em 1/3 o resto dos mistérios de Jesus, que ia desde o início da sua vida pública até antes de sua paixão. E aí ele deu esse nome, Mistérios Luminosos, para lançar luzes. É lógico que todos os outros mistérios lançam luzes para nós sobre as coisas de Deus. Ele quis então, assim, colocar esses 5 outros mistérios, como que num caráter facultativo e não obrigatório, com o objetivo de os cristãos, meditando sobre os mistérios do Rosário, pegando, já acrescentando esse mistério da luz, os mistérios luminosos, poder então contemplar, como que na sua totalidade, um resumo da vida de Jesus. Então, por isso que ele colocou. E estou dizendo tudo isso porque, como estamos nessa caminhada de informação sobre os mistérios do Rosário, e queremos também que isso se torne para nós como que um mistério, uma catequese sobre a vida de Jesus, nós vamos iniciar hoje neste primeiro mistério da luz. Vamos seguir aqui o cronograma, Poderia muito bem começar agora o mistério doloroso, depois terminasse o glorioso, aí a gente volta para o luminoso. Mas não, vamos pegar na ordem, da vida de Jesus. E o primeiro ato público de Jesus foi o batismo, o ser batizado.
público, porque ali houve uma manifestação de Deus, de que o Messias, o escolhido, era Cristo, o ungido é Jesus. Agora, vamos olhar para este mistério, para nós imaginarmos, podemos ali então reproduzir em nós um pouco dos sentimentos, das realidades que viveram as pessoas ali, naquela situação, há 2000 anos atrás. Pois bem, diz que o batismo de João, ele era um batismo de conversão. E era um batismo de conversão, veja só, João dizia: fazei penitência porque está próximo o reino dos céus. Então, era um batismo de conversão, era uma penitência porque estava próximo ao Messias. Era como se, através da penitência, através da dedicação à vontade de Deus, se acelerasse a vinda do Messias. E assim então, as pessoas iam, as mais variadas pessoas, vejam só, não eram somente os pecadores, iam também os fariseus e saduceus, vinham receber o batismo. E João também o chamava à conversão. Pregava a eles. Na sua grande maioria, as pessoas que estavam lá eram as pessoas, podemos dizer assim, das vidas mais duvidosas, cheias de pecados, de misérias, mas que encontraram na pregação de João uma abertura para a vida, uma vida nova. Eles iam e, como que na água ali, eles deixavam a vida velha e então iam para a vida nova. E por que o Jordão? Se vocês forem lembrar, ou podem depois ler, na passagem de Josué, se eu não me engano, quando o povo está para entrar na terra prometida, o povo estava em terra estrangeira e ia entrar na terra prometida, tinha que atravessar o rio Jordão. E então o povo atravessa com a arca. Ali acontece uma segunda abertura, né? Então não é somente o Mar Vermelho que abre, o rio Jordão também se abriu. E ali as pessoas passaram, e ali completou a saída da vida velha, da vida de escravidão, e agora eles têm uma terra, a vida nova. Eles vão com Deus na arca, juntamente com a arca. Então, esse mesmo rio, que significava essa mudança de vida, era o rio, então, que quis Deus que fosse utilizado para significar também a mudança de vida naquelas pessoas. E então, aquele rio, aquela multidão, juntava Jesus. Jesus não precisava ser batizado. Era um batismo de penitência, era um batismo de conversão. Jesus não precisava ser convertido. É óbvio, as pessoas não sabiam que Jesus era Deus. As pessoas conheciam Jesus como o filho de José, o filho do carpinteiro. Mas um bom judeu, alguém que era irrepreensível, fazia as coisas certinho, ia ao templo todo ano, fazia a sua oferta, não tinha uma vida onde as pessoas não encontravam nenhuma falha. Mas é interessante que aquelas pessoas mais simples, que menos pecado têm, são as que têm mais facilidade de se confessar, de fazer penitência. É mais fácil uma criancinha ir confessar os pecados dela do que um adulto.
E essa é a dinâmica. É mais fácil, nós vemos que é muito mais fácil um santo se doar e fazer penitência do que um pecador. E, movido por este amor, Jesus vai. É bonito ver também que Jesus, ele não fura a fila. Tem uma multidão imensa. Não sei quantas horas Jesus ficou lá esperando. Mas quantas coisas contemplou nosso Senhor. O Evangelho de João diz que Jesus olhava o coração das pessoas. Deus vê o coração, diz o livro de Samuel. Jesus olhava o coração. O Evangelho de João diz que ele conhecia o interior de cada um. E Jesus, olhando aquela multidão, via uma multidão cheia de misérias, cheia de falhas, mas uma multidão desejosa de que o Senhor viesse, de que o Messias se manifestasse, para que eles saíssem dessa escravidão que estavam vivendo, essa escravidão espiritual. E Jesus olha as pessoas, conhece as misérias, os pecados de cada um, e um por um, Jesus é cativado, se apaixona pelo desejo de vida nova. Ora, é uma prostituta arrependida, ora é um assassino que se arrependeu, ora são homens e mulheres que fizeram roubos imensos e deixam tudo ali, pedindo a Deus que mande um auxílio para que eles não mais fiquem sozinhos. Jesus olha um por um. É lógico, em muitas dessas pessoas se alcançou uma graça de cura. João Batista era ungido pelo Espírito Santo. João Batista era santo. Então, com certeza, em algumas pessoas ali manifestou a graça de cura. Curas ali milagrosas. Jesus contemplava aquele povo. Jesus se faz presente. É bonito percebermos isso. Jesus, o primeiro ato público de Jesus é uma passagem onde ele está lá, escondido, mas caminhando no meio daquela multidão miserável, mas desejosa de uma mudança e desejosa de que o Messias viesse. E esse clamor, é no meio desse clamor que surge nosso Senhor. Surge no sentido de que se manifesta publicamente. Ele vai adentrar na água. João Batista, que lembrava daquela promessa, lembrava provavelmente uma promessa que o próprio Deus havia feito a ele, uma promessa, uma locução interior, de que em Jesus havia algo mais, e por isso ele devia ser batizado por Jesus. Lembra ali das grandes graças. João Batista, que batiza, que convida cada um à conversão, mas no fundo, ele, o primeiro, aguardando o Senhor que mude para sempre o rumo, desejoso de que o Senhor se manifestasse juntamente com aquelas outras pessoas. João Batista naquela expectativa, dia após dia, esperando que o Messias viesse, animando e reanimando as pessoas. João Batista encontra Jesus, e aí nós temos este diálogo. Eu devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ali, o Espírito Santo ilumina, abre os olhos de João, ele enxerga algo mais. E Jesus diz: deixar por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Isto é, Jesus, ele vem humilde. Essa é a justiça.
Assim Deus inicia o seu caminho, se fazendo pequeno. O evangelho de hoje, que vai falar da semente, nos faz lembrar de Jesus, que se fez pequeno. Jesus entra no meio da fila, se faz um ali no meio dos pecadores, dos publicanos, das pessoas cheias de miséria. Com certeza, as pessoas não sabiam quem era Jesus que estavam ali. E com certeza, naquela multidão, as pessoas conversavam uma com a outra. E como era um clima de penitência, todo mundo sabia que queria mudar de vida, as pessoas se abriam umas às outras. E Jesus escutava o testemunho de cada um. Eu estava ali, nesse lugar, e de repente João Batista apareceu, eu não quero mais viver assim. E Jesus escutava, guardava no seu coração. Nossa, eu via esse tipo de vida, eu vivia assim, vivia assado, eu fiz assim com os meus vizinhos, mas eu não quero mais assim, não quero mais viver assim. E Jesus se abre, Jesus escuta, guarda no seu coração cada um daqueles anseios. Quando ele entra ali nas águas do Jordão, quando ele é batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e do céu se faz ouvir uma voz: Tu és o meu filho amado, eis o meu filho amado, em quem ponho toda a minha afeição. Eis o meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Os santos padres vão dizer que esses sinais não foram sinais vistos por todo mundo, porque qualquer fenômeno no céu, de vento e tudo mais, pode abrir as nuvens ou fechar as nuvens. Não tem nada extraordinário. Uma pomba aparecer e descer, isso pode acontecer ali. Não foram todos que interpretaram sinais como sinais de Deus. E aqueles que estavam mais longe, ou aqueles que estavam, até mesmo aqueles que estavam mais perto, poderiam achar que aquela voz que saía era de um outro lugar e não vindo do céu. Mas João Batista, que estava atento aos pequenos sinais de Deus, João Batista guardou cada uma desses acontecimentos. E não somente guardou, mas ensinou também aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Tanto é que não tinha, se formos falar aqui, quem eram os apóstolos de Jesus que estavam lá, João e André, porque eles eram discípulos de João Batista, provavelmente estariam lá. Não sei se eles viram esses sinais, interpretaram, perceberam esses sinais, ou se foi somente João Batista, pois João Batista tinha a plenitude do Espírito Santo, já no seu ventre, quando estava no ventre, quer dizer, de sua mãe. Na visita de Nossa Senhora, o Espírito Santo veio a João Batista. Ele então havia sido ungido já no ventre, havia uma capacidade maior de enxergar as manifestações de Deus. Provavelmente fora ele que interpretou esses sinais e ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que passaram para os outros. Hoje, este relato, para vocês terem uma ideia, ele está presente nos 4 evangelhos. São poucas as coisas que estão presentes nos 4 evangelhos. Este é um dos sinais. Não foi marcante no sentido de que os apóstolos estavam lá, mas foi marcante no sentido de como João Batista transmitiu. Ali começou. Foi assim que João Batista ensinou para João e Marcos, que depois vão seguir Jesus, e João e Marcos vão explicar para os outros. Como que Jesus começou essa missão? Vem cá, deixa eu explicar. Estávamos todos às margens do Jordão, suplicando ao Senhor, dia e noite sem cessar, que Ele viesse em nosso auxílio. E Ele apareceu. É bonito percebermos, porque é assim que inicia a missão de Jesus. É assim que Jesus aparece e é assim o seu ministério. E o que nós podemos aprender desse primeiro mistério luminoso, do batismo de Jesus, do início de sua missão?
nós podemos aprender aqui como o Senhor se manifesta a nós. O Senhor sabe que somos miseráveis, sabe de nossas fraquezas, sabe de nossos pecados. O que o Senhor quer ver de nós é um coração desejoso de mudança. Pois foi assim que Ele se manifestou e iniciou a sua missão. Foi assim e sempre será assim que o Senhor manifestará em meio a nós. Uma parte nós já temos, que é corações miseráveis. Agora, outra parte temos que suplicar cada vez mais corações desejosos de mudança, para que o mesmo milagre, as mesmas graças, as mesmas manifestações ocorridas lá no batismo de Jesus possam ocorrer novamente. Por isso nós, quando olhamos esse panorama, essa imagem, esse quadro de Jesus que é batizado, nós podemos contemplar a partir de Jesus, que muito amava, pois tinha vindo pelo povo e escutava com o coração cheio de amor os testemunhos, os desejos de mudança, e se alegrava e se animava. Estava ali presente, escondido, mas presente, esperando o momento certo. E é assim que Deus está na nossa vida. Deus nos escuta. As pessoas nem sabiam, nem achavam, nossa, estava aqui no meio, nem sabia. E é assim, Deus escuta as nossas preces. Podemos contemplar este quadro a partir da multidão que esperava, desejosa de mudança, fazia inúmeros propósitos. A multidão que suplicava a Deus uma vida nova. A multidão que não queria mais cair nos mesmos vícios. A multidão que, unida, uma animava a outra. E como que numa só voz suplicava que o Senhor se manifestasse logo, viesse logo, através das penitências, dos jejuns, da mudança de vida. Podemos olhar aqui através de João Batista também, toda essa imagem, e ver João Batista, como ele dia após dia, não somente animava os outros, mas ele também esperava, desde pequeno, pois era essa a missão dele. A missão de João Batista termina quando Jesus se manifesta. Eis o Cordeiro de Deus. É importante que ele cresça ou diminua, mas até aquele momento, João Batista vivia nessa espera, pois era essa a missão dele: preparar o povo, isto é, fazer com que o povo se unisse numa súplica ardente, para que o Senhor viesse, e assim então o Senhor aparecendo, ele sairia de cena. E ele, mais do que ninguém que estava ali, tinha esse desejo, de que logo, venha Senhor, Maranatá, venha Senhor Jesus. É bonito nós vermos. Podemos contemplar então a respeito desses aspectos. Podemos contemplar também a respeito do aspecto da Virgem Maria. Por quê, Padre? Porque a partir desse momento do batismo é que Jesus vai e Maria fica, acompanha nas preces. A mãe, quando vê o filho saindo de casa, como que fica o coração da mãe, né? Maria, que desde pequenininho estava ali com o seu filho, começa agora a acompanhá-lo na oração, entregando ao Pai. Uma vez ou outra iria se encontrar com ele, mas sempre em constante oração, pedindo a Deus pela missão do seu filho. É lógico, sabendo que é o próprio Deus, né? Precisa que alguém peça por ele, mas o coração de mãe não tem como explicar certas coisas. Ela faz, mesmo que pareça ser algo inútil, ela faz. Portanto,
olhando essa bela imagem, queremos reanimar o nosso coração na certeza de que não estamos sós. O Senhor está conosco. Na certeza de que o bom Jesus caminha em meio a nós. Às vezes pode ser que nós não notamos, como aquela multidão que não notava. Olhando para o coração de Jesus, nós vemos o quanto Ele se alegra com o nosso desejo de mudança, apesar de nossas misérias. E assim então, com a alegria de Jesus e o nosso desejo de mudança se unindo, nós temos então essa realidade. O Senhor, através deste sinal, veja, João Batista não mais batizou depois que Jesus batizou. Pronto, cumpriu. Agora é Jesus quem batizará em Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, em água e no fogo. Essa é a realidade do batismo. Inserir-nos uma vida nova, a vida de Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.